Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Amaral do curso Ideia e hoje a gente vai falar sobre banco de dados, certo? Gente, esse assunto, que eu trouxe aqui em atualidades para vocês, ele é muito interessante, certo? A nível superior é mais interessante ainda, porque você de fato começa a estudar a complexidade dos bancos de dados, saber gerenciar informações e tudo mais, o que é muito bacana. Mas a nível de atualidades, de vestibular, a gente vai falar deles de uma forma mais superficial, certo? Saber onde é que ele está mais enquadrado na nossa rotina diária e tudo mais. E entender também a importância dos bancos de dados, certo? Saber quando determinada pessoa deve ter banco de dados ou não, né? Ou seja, o quanto é impactante o banco de dados, né? O banco de informações, o quanto a informação é impactante no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Primeiro, um banco de dados é um conjunto de dados, de informações, etc. O nome já é autoexplicativo praticamente. Sendo que é muito interessante a gente saber que eles funcionam todo dia, toda hora da nossa vida. Eles estão presentes todo dia, toda hora na nossa vida. Sendo que é de uma forma muito implícita, certo? Então, o pessoal até brinca, que funcionam nos bastidores. Sendo que esses bancos de dados, eles vão organizar, todas as informações para as tomadas de decisão. Por isso que eu falei anteriormente, o quão importante é entender o papel da informação, certo? Porque em mãos erradas, as informações podem trazer consequências avassaladoras, certo? Então, os bancos de dados eles vão auxiliar nas tomadas de decisão. Por isso que é extremamente importante saber como proteger a informação, como manejar ela, e principalmente como não deturpar ela, certo? Como a gente vive atualmente, um contexto em que está tendo que ter uma guerra aqui no Brasil em relação à propagação de fake news, certo? Fake news também podem ser baseadas em bancos de dados adulterados, falsos, e que vão auxiliar na propagação de informação errada, que pode gerar consequências que não são tão legais, certo? Continuando aqui, galera. Eu separei, para falar no banco de dados nesse assunto aqui, sobre a questão da caixa, certo? A questão da caixa é um pouco interessante para a gente entender os bancos de dados, entender a organização deles e tudo mais, porque na questão da caixa, os militares eles receberam auxílio, mais de 100 mil militares receberam auxílio emergencial, certo? Sendo que o auxílio, galera, ele não pode ser colocado para servidores públicos, certo? E quando esses militares receberam auxílio, pessoas do alto escalão da Caixa, o pessoal que estava organizando todo o banco de dados que ia ser utilizado, alegou que servidores públicos não estão nas informações que eles utilizaram. Ou seja, o banco de dados deles não tem as informações dos servidores públicos, certo? Isso porque o auxílio é destinado para trabalhadores informais, desempregados de baixa renda, autônomos e microempreendedores individuais. Mas mesmo assim, alguns servidores públicos, por exemplo, mais de 100 mil, alguns não, vários servidores públicos, mais de 100 mil militares receberam auxílio. Agora, o que é mais preocupante é porque algumas pessoas que atendem ao critério tiveram auxílio negado ou ainda estão com auxílio em processamento, Então isso é muito preocupante, certo? Porque mostra um mau gerenciamento das informações, certo? Isso mostra, não no sentido tenebroso, no sentido ruim da palavra, certo? Mas mostra uma incompetência do pessoal que está manejando, que está trabalhando com esse banco de dados, certo? Porque a gente pode ver que esse banco de dados ele não aparenta ser tão seguro, certo? Obviamente que vai ter muita gente falando sobre várias teorias, dizendo que foi um acordo que fizeram entre o governo e os militares para não aplicar um golpe e tudo mais. Tem diversas teorias que o pessoal vai falar, certo? Na minha concepção, é simplesmente um gerenciamento ruim das informações dos bancos de dados, mostrando a incompetência de quem está gerenciando esse banco de dados, certo? Então tem um algoritmo aí, tem uma lógica que está sendo usada por trás que não está sendo de fato bem aplicada, bem manejada, bem feita, certo? Continuando aqui. Agora, gente, lembre-se do que eu falei no comecinho do vídeo. Os bancos de dados, galera, eles são informações
imprescindíveis para qualquer coisa que vá acontecer no nosso dia a dia, certo? E um deles, atualmente, né, eu estou puxando muito para o lado da Covid para a gente entender de fato na prática esses bancos de dados. E não tem nenhuma forma melhor de aprender isso do que com esse período, né, com algo que tá sendo tão pertinente. Então, no controle da Covid-19, os bancos de dados têm um papel gigantesco, imprescindível, que é tipo, os bancos de dados aqui são a principal fonte de munição para combater toda essa pandemia, certo? Isso porque, galera, com os bancos de dados você vai auxiliar as pesquisas e você vai ajudar a controlar a proliferação, certo? Isso é muito importante porque a gente precisa entender como organizar esses dados, certo? Tem pessoas preparadas para isso, obviamente, e as pessoas vão organizar os dados. Aí vão saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão com sintomas tal, sintomas X, Y, como ocorre como algumas pessoas reagiram à doença. E tudo isso está sendo catalogado, está sendo datado, né? E isso vai auxiliar nas pesquisas, porque, né, o pessoal da biologia deve saber como utilizar esses dados, saber o que eles indicam, certo? E ajuda também no controle da proliferação, certo? Como assim auxilia no controle da proliferação? Poxa, tal área, tal da cidade, certo? Tem 500 infectados, apresentaram 500 infectados, né? A área Y apresentou 200, área Z 80. Tudo isso vai ser utilizado, galera, para dizer, olha, aquela área está um pouco mais passível de infecção, né, de contaminação. Aí vão lá e aplicam o que o pessoal chama de lockdown, né? Não deixa o pessoal sair daquela cidade, daquele bairro e tudo mais, né? Como a gente viu atualmente. Mas obviamente que o lockdown não é só para isso, né? Lockdown é de fato algo bem mais incisivo, certo? É um controle mais rígido. Mas as pessoas podem aplicar isso tranquilamente para poder ajudar no controle da proliferação, certo? Enfim, um historiador israelense ele diz o seguinte, o Yuval Noah Harari: os dados são o capital mais importante do mundo, ou seja, as informações são o capital mais importante do mundo. Isso porque informação e dados geram dinheiro, certo? Informações e dados, né, como o professor coloca aí como o capital mais importante do mundo, é porque a partir dessas informações você pode ter impactos, como eu já falei diversas vezes aqui, e eu não vou parar de repetir porque isso é muito importante, diversos impactos que podem ser tanto benéficos como maléficos, certo? Continuando aqui, galera. Falando um pouco mais sobre o controle da Covid-19 por meio dos bancos de dados, certo? A China, ela monitorou os smartphones da galera, certo? Dos habitantes de lá. Utilizou reconhecimento facial por meio de câmeras para também relatar e também, né, utilizou os smartphones para relatar a temperatura corporal e condição médica das pessoas, certo? Ou seja, a China fez o controle da Covid-19 por meio de atividades remotas, certo? Atividades remotas essas que ajudaram de forma muito pertinente a controlar essa proliferação lá, certo? A gente sabe que a China foi o berço, né, da Covid-19. E essa forma de monitoramento, ela ajudou na identificação de possíveis infectados e também ajudou a controlar o isolamento, certo? Ou seja, você tem diversas informações sobre sua população que foi colocada em xeque aqui e que a China utilizou, certo? Para controlar a Covid-19, para ajudar a população, certo? Então, por isso é importante entender a necessidade de um bom gerenciamento das informações. As informações, se elas forem bem utilizadas, elas conseguem impactar de uma forma muito positiva como também negativa. Por exemplo, o Brasil sabia o que estava acontecendo lá fora, certo? Isso aí essa contaminação, essa infecção da Covid-19 está acontecendo, se eu não me engano, desde dezembro, final de novembro, começo de dezembro, lá na China. E quando foi em janeiro, já estava algo mais forte. Quando estava em fevereiro, piorou, entendeu? Então, o Brasil podia ter se preparado, o Brasil tinha informação para isso, certo? Então,
o Brasil utilizou mal a informação. Podia ter feito um plano econômico, podia ter aplicado isolamento social, certo? Então, tudo isso impacta na nossa vida. Então, é por isso que é importante entender que informação é ouro, informação é dinheiro. Informação, o capital mais importante do mundo, certo? Então, galera, continuando aqui, ó. Falando agora sobre a questão da má utilização dos dados, certo? Eu apertei muito nessa tecla durante a aula porque é de fato uma parte do assunto muito interessante, muito importante, certo? Eu já falei muitas vezes aqui também que os dados são basicamente informações. Informações essas que, se mal utilizadas, elas vão servir de objeto para manipulação da população, seleção de interesse e a manutenção ou até mesmo a instauração de governos autoritários, certo? Ah, Lucas, mas eu não consigo perceber isso de uma forma tão nítida, tão concreta. Tem um exemplo muito superficial, certo? Muito básico, que pode ser utilizado para entender isso de uma forma mais tranquila, que é o seguinte. Imagine que o governo sabe tudo que a população precisa, mas não dá por uma questão de manter a dependência que a população tem, certo? Então o governo pode mapear esses locais e com isso ele vai selecionar os interesses. É interessante eu ajudar a população nesse quesito, certo? Com a educação, por exemplo, é ou não é? O governo vai medir isso, porque a gente sabe que a educação derruba governos autoritários, né? A gente sabe que a educação, ela modifica todo um status quo, né? Então, às vezes, para o governo, esses dados sobre educação, sobre a questão da moradia, da cidadania em si, ele pode ser utilizado para selecionar interesses, manipular a população e instaurar governos autoritários, certo? Beleza, continuando. Agora, já para finalizar, galera, os dados isso é uma característica muito interessante, certo? Os bancos de dados eles devem apresentar dados seguros, organizados, consistentes e ágeis. Ágeis para poder acessá-los de forma rápida, né? Por exemplo, na questão da Covid-19, a gente tem que ter os dados de uma forma... A gente tem que manter eles, organizar eles de uma forma dinâmica e de fácil acesso. Eles também devem ser seguros para passar de fato a verdade e organizados e consistentes, né, para assegurar toda a agilidade e a eficiência do processo. Como eu já falei anteriormente, quem obtiver a informação não pode manipular a informação, né, para atender aos interesses. E, por último, e também muito importante, é a necessidade de saber que as informações podem salvar, transformar e também acabar vidas, certo? Beleza, galera, foi isso, certo? Muito obrigado pela participação, boa aula e bons estudos.